Oração da esperança. Senhor, os homens reúnem-se no mundo para pedir, reclamar, maldizer. Legiões humanas devotadas à fé entregam-se para que as comandes. Multidões sintonizam contigo buscando servir-te. Permite-nos agora um espaço para a gratidão por estes dias de entendimento fraternal, vividos na casa que nos emprestaste para o planejamento das atividades evangélicas do futuro. Como não estamos habituados a agradecer e louvar, sem apresentar o rol das nossas súplicas, permite-nos fazê-lo de forma diferente. Quando quase todos pedem pelos infelizes, nós nos atreveremos a suplicar pelos infelicitadores. Quando os corações suplicam em favor dos caídos, dos delinquentes, dos que se agridem, nós nos propomos a interferir em benefício dos que fomentam as quedas, os delitos e a violência. Quando os pensamentos se voltam para interceder pelos esfaimados, os carentes, os desiludidos, nós nos encorajamos a formular nossas rogativas por aqueles que respondem por todos os erros que assolam a terra, estabelecendo a miséria social, a falência moral e a derrocada nas rampas éticas do comportamento. Não te queremos pedir pelas vítimas de todos os matizes, senão pelos seus algozes, os que entenebreceram os sentimentos, a consciência e a conduta, comprazendo-se quais chacais sobre os cadáveres dos vencidos. Tu que és o nosso pastor e prometeste apoio a todas as ovelhas, tem misericórdia deles, os irmãos que se cegaram a si mesmos e ensandecidos ateiam as labaredas do ódio na terra e fomentam as desgraças que dominam no mundo. Tu podes fazê-lo, Senhor. E é por isto que, em te agradecendo todas as dádivas da paz que fruímos, não nos podemos esquecer desses que ardem nas labaredas cruéis da ignorância, alucinados pelos desequilíbrios que os tornam profundamente desditosos. Retira dos nossos sentimentos de amor a cota melhor e canaliza para os irmãos enlouquecidos na volúpia do prazer, que enregelaram o coração longe dos sentimentos de humanidade e que terão de despertar um dia sob o látego da consciência que a ninguém poupa. Porque já passamos em épocas remotas por estes caminhos, é que te suplicamos por eles, os irmãos mais infelizes, que desconhecem a própria desdita. Quanto a nós, ensina-nos a não fruir de felicidade, enquanto haja na terra e na pátria do cruzeiro os que choram, os que se debatem nos desvãos da perturbação e consciente ou inconscientemente te negam a sabedoria, o amor e a condução de ternura como pastor de nossas vidas. Quando os teus discípulos aqui reunidos encerramos esta etapa, damos-nos as mãos e emocionados repetimos como os mártires do passado: Ave Cristo. Em tuas mãos depositamos nossas vidas, para que delas faças o que te aprouver, sem nos consultar o que queremos, porque só tu sabes o que é de melhor para nós. Bezerra de Menezes. Olá, meus amigos. Estou aqui para falar um pouco sobre o Evangelho, para conversar sobre o Evangelho do Cristo, o Evangelho que nos dá recursos para que a gente possa agir, não é? Para que a gente
tenha sempre as rédeas da nossa vida, ou seja, é um evangelho de ação. É um evangelho onde a gente vai compreender de que forma a gente pode alcançar os objetivos de reforma íntima, tão precioso para o nosso progresso espiritual, para a nossa evolução. Nesse caminho, né, nessa lei natural que é o progresso, propriamente dito. Então, eu queria agradecer aqui, antes de mais nada, a nossa querida Micheline, né, a oportunidade de estudo. E me chamo Daniele, sou do Grupo Espírita de Djalma Farias, atualmente sou evangelizadora de lá. O Grupo Espírita de Djalma Farias, ele fica aqui na Encruzilhada, Recife, Pernambuco, né? Então, vamos começar com uma prece, para que a gente possa se conectar com a espiritualidade amiga. Senhor Jesus, Mestre amado, espiritualidade amiga que está aqui presente, agradecidos estamos mais uma vez por essa oportunidade de estudo preciosa diante da palavra do Evangelho de Jesus, nosso Mestre e Guia, caminho, verdade e vida. Que possamos fazer dessa teoria, dessas palavras, uma prática em nossas vidas. Apesar das nossas limitações, persistir, insistir, ser resilientes, com fé que tudo passa, com fé que tudo podemos alcançar. Abençoa a todos, muita paz e luz a cada um, que assim seja. Então, o nosso evangelho de hoje, ele vai nos trazer o capítulo 17, Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos. E aí, a gente primeiro nos pega em um questionamento que é: que perfeição é esta que o Evangelho nos fala ou nos sugere? Mas logo no início, ele já vai nos dar uma orientação sobre essa perfeição. Ele vai dizer que nós não podemos alcançar a perfeição absoluta. Nós só podemos alcançar a perfeição relativa. Porque a perfeição absoluta é uma perfeição que nos colocaria em patamar de igualdade com o nosso Criador. E isso é impossível para nós. Mas a perfeição relativa, ela nos coloca próximo ao nosso Criador. Vamos chegar um dia a estar perto de Deus, ao entendimento de tudo isso que nós vivemos hoje, nesse mundo, nesses planetas, né? Tudo que é relacionado à sua criação, nós vamos ter correspondido como entendimento. Porque hoje, pelas nossas limitações, nós não temos como alcançar muitas coisas desse universo infinito e eterno e maravilhoso. Então, a partir daí, Jesus, ele vem também introduzir dentro do seu evangelho uma frase que nos incomoda muito e nos inquieta muito até os dias atuais, até porque o evangelho ele é eterno. Então, a frase que Jesus nos traz se chama: amai vossos inimigos. Como assim amar os vossos inimigos? Amar os nossos inimigos? Pois é, amar os nossos inimigos significa trabalhar uma imperfeição chamada orgulho, que é uma grande chaga da nossa humanidade. Amar os vossos inimigos significa a gente reconhecer que o outro é tão imperfeito como nós e que nós também podemos cair nos mesmos equívocos que ele caiu. Se a gente trabalhar nesse sentido, nós vamos criar um laço de empatia pelo outro, ou seja, nós vamos nos colocar no lugar do outro. E nos colocando no lugar do outro, nós vamos começar a nos ofender menos com ele, menos com o nosso irmão. E a partir daí a gente começa a trabalhar uma palavra que o Evangelho traz como chave e para
tudo em nossas vidas, que é a caridade com nós e com o outro, com nós na humildade de nos reconhecer pequenos e imperfeitos e com o outro a humildade de perceber que ele erra tanto quanto nós. E diz o Evangelho ainda nessa parte que nada teríamos de mérito se amássemos apenas os nossos que nos amam, não é? O mérito está realmente em amar os nossos adversários, aqueles que praticaram algum equívoco conosco. Então, a partir desse reconhecimento, o Evangelho ele vai trazer um item que se chama homem de bem. Homem de bem, ele tem uma frase logo no início, ele já abre da seguinte forma: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor, de caridade, na sua maior pureza. Eu não preciso ler mais nenhuma frase para a gente perceber que nós ainda não somos esse homem de bem que o Evangelho fala. Nós ainda não conseguimos alcançar esse estágio de homem de bem, que é um estágio de perfeição. Porém, o Evangelho ele vai dizer o seguinte: ok, nós não somos esse homem de bem ainda, mas reconheceremos o bom espírita, ou diríamos, um espírita perfeito, aquele espírita que, pelo menos, se esforça para ser alguém melhor a cada dia. Ou seja, ele trabalha as suas más inclinações todos os dias, ele trabalha a sua reforma íntima, o seu autoconhecimento, ele faz aquele exame de consciência solicitado por Santo Agostinho todos os dias antes de dormir. O que foi que eu fiz no meu dia? O que é que eu pratiquei? O que é que eu posso melhorar? Então, esse sim é reconhecido pelo Evangelho como bom espírita, porque sabemos que nós vivemos num planeta de provas e expiações, e se aqui estamos, é porque nós estamos numa escala evolutiva de espíritos imperfeitos. E espíritos imperfeitos que ainda somos, nós estamos em processo, em construção, mas ainda não estamos na perfeição. Estamos muito distante, aliás, dessa perfeição. Mas nós vamos alcançar, a depender de nós. Cada um é que vai dizer qual tempo que vai alcançar essa perfeição, através da sua sensibilidade, através do seu contexto de vida, através principalmente das responsabilidades e compromissos que nós abraçamos. Porque esse compromisso com nós e com o outro faz toda uma diferença. Porque nós vivemos em sociedade e nós precisamos do outro para trabalhar essa colaboração. Nós precisamos do outro para praticar essa caridade, para trabalhar as diferenças que existem entre nós. Defeitos e qualidades, todos nós temos, todos nós já trazemos. Mas a gente precisa se reconhecer no outro. Então, o Evangelho, a partir daí, ele vai trazer alguns recursos, algumas ideias, a palavra de Jesus, algumas parábolas que vão fazer com que a gente entenda de que forma a gente pode trabalhar esse nosso interior. O que nós estamos fazendo aqui? O que é que nós estamos escolhendo para nossas vidas e para as vidas dos nossos irmãos? De que forma nós estamos agindo diante das dificuldades? Estamos sendo perseverantes ou estamos nos vitimizando? Estamos nos culpando ou estamos assumindo a responsabilidade, as rédeas da nossa vida? Em que patamar nós estamos? A gente precisa reconhecer isso, a gente precisa compreender em que estrada, em que caminho, ou aliás, em que etapa nós nos encontramos. Isso é importantíssimo, porque a imperfeição faz parte. Errar nós vamos, mas a gente precisa pelo menos iniciar esse processo de mudança. A gente precisa ter esse clique, não é? A gente precisa compreender essa necessidade. Então Jesus vai trazer uma parábola muito conhecida e muito interessante para todos nós. É a parábola do semeador. A parábola do semeador ela vai dizer o seguinte, que todos nós somos terrenos.
e que nós vamos sempre receber sementes. E o que são essas sementes? Essas sementes que nós vamos receber são as oportunidades da vida que Deus, na sua infinita bondade, nos concede todos os dias. Então, todos os dias nós temos oportunidades de ser alguém melhor. E essa oportunidade a gente pode, quando receber, decidir o que é que vamos fazer com ela. E a parábola do semeador, ela vai dizer exatamente isso, que algumas vezes nós vamos receber essa oportunidade e a gente vai pegar ela e vai deixar lá e não vai fazer nada com ela. Deixar ela quieta, enterrada, como se ela nem tivesse chegado em nossas vidas. Sabe aquele momento em que a gente chega ao nosso irmão e a gente vai escutar um conselho e ele vem dar um conselho pra gente, porque a gente tá precisando, com todo amor, com todo carinho, a gente olha pra ele e diz assim: eu já sei do que você vai falar, eu já sei de tudo isso que você vai trazer. Ou seja, eu não quero escutar nada, né? Afinal de contas, eu já sou quem sabe tudo. Eu já estou num patamar, num nível de soberania. Eu já me coloco desse jeito, ou seja, eu já me bloqueio. Então, não tem como o fruto crescer nesse terreno. Ele vai ficar ali, inerte, sem sair do lugar. Mas nós também, muitas vezes, podemos ser aquele terreno que vamos receber essa semente, ou seja, essa oportunidade. Nós vamos regá-la, nós vamos até conseguir dar frutos com ela. Mas no meio do caminho, algumas situações da vida, ou seja, as paixões da vida, as vicissitudes da vida, elas vão chegar e vão prevalecer aquele momento que a gente está vivendo e a gente vai pegar aqueles frutos e colocar de lado e abrir espaço para esse caminho de vicissitudes. O caminho da paixão, da matéria, que é necessário para que a gente trabalhe esse nosso esforço. As paixões, elas precisam ocorrer para que a gente trabalhe esse progresso. Porque é nesse processo de superar a dificuldade, de não se render às paixões, que a gente cresce. Então, muitas vezes a gente vai conseguir dar esse fruto, mas a gente vai se render a essas paixões. Mas aí a gente também pode ser um terreno, e a parábola vai nos dizer isso, que é o terreno que vai sim dar frutos. Mas essa partezinha onde ele diz que nós vamos dar frutos, ela tem algo interessante. Ela fala o seguinte: nós podemos dar 30, 60 ou até 100. E o que é que ela quer dizer com isso? Que nós muitas vezes começamos a dar frutos, mas nós estamos dando 30% do que nós podemos dar para o nosso irmão ou para nós mesmos, né? A caridade de um modo geral. Às vezes a gente vai começar a dar 60, mas nós podemos dar 100%, ou seja, nós podemos dar o melhor de nós. E quando a gente dá o melhor de nós, a gente está dando 100%. Mas claro que o importante é pelo menos começar. Vamos dar 30 e depois a gente vai dar 60, mas a gente tem que continuar para a gente chegar ao 100%, que é o ideal. O ideal para que a gente possa realmente ter a perspectiva de chegar nesse patamar de perfeição, de homem de bem, trazido pelo Evangelho. Aí eu lembro de uma história muito conhecida nossa também, que se chama a história da vida de Paulo de Tarso. Eu consigo encaixar um pouco nessa parábola do semeador. Na verdade, a vida de Paulo de Tarso a gente consegue encaixar em muitas questões da nossa vida, né? Mas eu vou traçar um paralelo com a parábola do semeador, que é o seguinte. Paulo, ainda Saulo, ele tinha todas essas sementes, ou seja, todas as oportunidades de conhecer Jesus. Então, era muito falado sobre Jesus a ele, né? As pessoas levavam
a ele o que era Jesus, porque ele não chegou a conhecer, mas ele não estava nem aí. Para ele era indiferente. Jesus, ele não era o sinônimo de mudança para Paulo, na época ainda Saulo. Então ele ainda era aquele terreno árido, né? Aquele coração duro, ainda onde a semente ela batia e não entrava. Não tinha como naquele momento ainda. Naquele período, Saulo, ele olhava, mas ele não via. Ele ou escutava, mas ele ouvia, desculpa, mas ele não escutava. Então, o que é que acontece? Quando ele caminha para Damasco, no caminho ele vê Jesus. Aí sim, ele tinha olhos e via naquele momento, ele tinha ouvido e realmente ele escutava. Ele escutou a palavra de Jesus, ele viu Jesus pela primeira vez. Nesse momento, o coração de Saulo, ele se tornou um terreno muito fértil, porque aquelas sementes que foram a palavra de Jesus, elas entraram no seu coração e começaram a brotar e dar muitos frutos, muitos frutos. E a partir dali, Saulo, agora Paulo, assume uma responsabilidade e um compromisso de amor com Cristo. Um compromisso de levar a sua palavra a todas as pessoas que necessitavam. E ele abraça essa causa 100%. Ele é o terreno fértil que dá 100%. Ele deu o máximo dele naquele momento. Decidiu em evoluir em pouco tempo. Traçou a sua evolução de forma muito rápida. E Saulo ele vai adquirir algo interessante que o Evangelho também fala, que é sobre autoridade. E essa palavra ela é muito interessante porque o Evangelho ele vem dizer o seguinte, que Deus ele dá autoridade como missão ou como prova. Só que a palavra autoridade ela tem uma peculiaridade, porque muitas vezes a gente confunde autoridade com poder. Poder é diferente de autoridade, porque o poder às vezes você tem, até mesmo dado por uma lei dos homens, não é? E aí alguém decide que você pode decidir por alguém, por algo, e você decide, mas você não tem autoridade muitas vezes. Sabe por quê? Porque a autoridade é conquistada. A autoridade ela é conquistada através de uma relação de confiança, através de um exemplo de vida, através de uma verdade, que era o que Paulo tinha, que era o que Jesus tinha, a autoridade. A autoridade, ela é o seguinte, é o pai que olha para o filho, que tem autoridade com o filho, e ele vai dizer, não faça isso. E o filho, ele não vai fazer estando em frente ao pai ou estando longe do pai. Pode ninguém estar vendo. Ele pode estar sozinho na escola. No momento, ninguém, nem os amigos, nem os professores estejam vendo. Mas o fato do pai ter falado a ele, com a autoridade que tinha sobre ele, que aquilo não é bom, ele não vai fazer. Ele vai se questionar. Porque ele reconhece no pai verdade. Ele vê no pai o exemplo sobre aquilo que ele dizia. E ele tem no pai uma relação de confiança. E é essa autoridade que a gente conquista quando a gente trabalha essa perfeição dentro de nós. Quando a gente se esforça para ter essa perfeição. Mas precisamos compreender também que para alcançar esses objetivos, nós precisamos cuidar não só
da nossa reforma íntima para o nosso espírito estar cada vez melhor e mais evoluído. Mas precisamos cuidar também do nosso corpo material, porque o nosso corpo material, ele se integra ao espírito. A gente só pode conquistar a evolução espiritual se a gente cuidar da nossa matéria. Nossa matéria, ela é um bem precioso, né? A casa do nosso espírito. Então, ela precisa estar saudável. A nossa matéria, ela precisa ser cuidada. Precisamos livrar a nossa matéria das vicissitudes, das paixões, fazer uma boa alimentação, trabalhar uma alimentação saudável, cuidar do nosso corpo, para que ele tenha cada dia mais, cada vez mais, na verdade, para que ele seja mais saudável possível, para que você tenha tempo de trabalhar na sua encarnação. Nós precisamos fazer as duas pontes, eles se integram. Então, que possamos sempre lembrar desse grande detalhe, porque às vezes a gente lembra de mais de um e esquece do outro. Mas a gente precisa equilibrar essas duas questões, espírito e matéria. Muitas vezes a gente deixa de reconhecer, né, tudo isso que a gente vive e de trabalhar todas essas questões, porque nós somos limitados muito à forma, nós somos limitados muito à beleza e nós esquecemos da essência. Quando a gente olha muito para a forma, a gente esquece de trabalhar o principal. A gente esquece de resolver o que de fato importa, para que a gente possa dar passos largos, produtivos, com objetivo e com propósito. Tem uma história que eu gosto muito, que é contada por uma monja, e ela diz o seguinte, diz que em determinado período, numa aldeia, né, existia um mestre, já com muita experiência, aquele mestre que todos seguiam, né, as suas orientações, que o tinham como referência naquela aldeia, né, que tudo que se precisava se perguntava a ele, se questionava a ele, ele sempre respondia, ele sempre tinha uma orientação a dar a todos. Então, aquele mestre que tinha realmente um compromisso com os seus, assumia essa responsabilidade e tinha essa relação de confiança com todos que estavam ali. Mas teve um período do tempo que esse mestre ele chegou a desencarnar e todos ficaram, né, sem esse líder, sem esse guia. E aí um dos que eram experientes e próximos quis passar essa responsabilidade para um outro que também já estava próximo a ele, assim, com muita experiência também, próximo ao mestre. E esse outro disse, não, eu acho que eu ainda não tenho como assumir essa responsabilidade. Eu ainda não me sinto preparado para isso. E aí esse que estava decidindo quem seria o substituto do mestre, ele fez o seguinte, eu vou colocar todos numa sala e vou dar uma prova, digamos assim, para que quem passar nessa prova será o novo mestre. Então, o que é que ele fez? Ele colocou todos sentados em círculo e colocou no meio deles um jarro lindo, muito lindo. E aí ele fez, pronto, agora vocês estão aí, vocês precisam resolver o problema. E aí tem esse jarro lindo e eu quero saber quem é que vai resolver esse problema. Esse grande problema que nós temos aí. E aí todo mundo ficou olhando para o jarro e admirando o jarro. Não é possível, um jarro lindo, perfeito. Esse jarro não tem nenhum problema. Então eles continuaram olhando sem saber o que fazer, até que um deles levantou, pegou um machado, uma varinha de madeira, chegou lá no meio e pá, quebrou o jarro. Olhou para todo mundo e disse, pronto,
acabou o problema. E aí o mestre, que era mais próximo do que havia desencarnado, disse: você é o novo líder da nossa aldeia. Porque você foi capaz de perceber a essência de tudo. Você foi lá e resolveu o problema, passando por cima da beleza. Saiu da forma e entrou na essência. Então, muitas vezes, a gente se limita muito à forma e a gente esquece, de fato, da essência, que é trabalhar a nossa espiritualidade. Qual o propósito de estarmos aqui? Não estamos aqui a passeio. Existe um motivo muito forte para a gente estar aqui, que é a nossa evolução e o nosso progresso espiritual. Nós precisamos chegar e vamos chegar a ser alguém de bem, o homem perfeito, a mulher perfeita, o espírito perfeito. Que possamos estar unidos e reunidos sempre nesse propósito, de ser alguém melhor a cada dia e trabalhar cada vez mais a nossa reforma íntima. Deus abençoe a todos, que a espiritualidade nos ajude sempre, nos dê força e que Deus esteja sempre com cada um de nós. Um grande abraço, fiquem com Deus.